Bom, então a gente vai começar com os exercícios de lei de Coulomb, né? Dois corpos foram eletrizados positivamente, um dos corpos ficou com carga 10 a menos 5 coulombs e o outro com carga 10 a menos 7. Determine as características, né? Direção, sentido e intensidade da força eletrostática que aparecerá entre eles, se forem colocados a uma distância de 10 a menos 3 metros um do outro. Então, para começar, vamos desenhar aqui o que está acontecendo, né? Tenho duas cargas, né? Ambas positivas, tá? E a primeira com carga 10 a menos 5 coulombs e a segunda com carga 10 a menos 7 coulombs. A distância entre as duas aí, né? Distância entre as duas é de 10 a menos 3 metros, né? D igual a 10 a menos 3 metros. E aí eu vou determinar agora a direção e sentido desse vetor que aparece, o vetor força, né? Entre as duas carguinhas aí. Então, primeira coisa, direção. Direção eu sei que é a reta que passa pelo centro das cargas. Então, aí nesse caso, como as cargas estão dispostas horizontalmente, né, vai ser uma reta horizontal. Como as duas cargas são positivas, eu sei que essa força é o quê? De repulsão. Por isso, os dois vetores estão aí opostos, né, entre si. Tá? Então, essa força que surge é um par ação e reação, uma menos F, a outra F, positivo. Para achar a intensidade, eu tenho que ir lá para a lei de Coulomb, né? Aplicar a equaçãozinha da lei de Coulomb. K0, a força é igual a K0 vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 sobre a distância ao quadrado. E aí é só substituir, né? Então fica 9 vezes 10 a nona, que é o valor de K0, vezes 10 a menos 5, elevado a menos 5, vezes 10 elevado a menos 7. Tudo isso por 10 a menos 3 elevado ao quadrado. Tá? Daí você resolve isso, né? Então, a parte de cima aí fica 9 vezes 10 aí você multiplicação de potência de mesma base, você conserva a base e soma as potências, né? Então fica 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 6, né? Basta multiplicar aí as potências. Isso tudo vai dar 9 vezes 10 elevado a quanto? A terceira, ok? Newtons. Bom, então a resposta aí, né? Força é igual a 9 vezes 10 a terceira newtons. Tá? Essa é a resposta final. Bom, segundo exercício. Duas cargas elétricas, Q1 10 vezes 10 a menos 6 coulombs e Q2 menos 2 vezes 10 a menos 6 coulombs estão situados no vácuo e separados por uma distância de 0,2 metros. Determine as características da força eletrostática que aparecerá entre eles. Bom, agora eu tenho duas cargas, né? Positiva e negativa. Uma com carga 10 vezes 10 a menos 6 coulombs. 10 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a segunda com carga menos 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ok? Bom, tem as cargas aí, a distância entre elas é de 0,2 metros. Tá? O D é 0,2 metros. E aí, com isso, com esse esboço, eu consigo determinar quem? Direção e sentido do vetor força aí, né? Bom, direção, como a gente já viu, né? A reta passando pelo centro das cargas. Então, aí nesse caso também é horizontal. Como eu tenho uma partícula positiva e outra negativa, a força acaba sendo de atração, né? Uma atrai a outra, tá? Então eu tenho os vetores aí um indo de encontro ao outro, né? Tá bom? Então, uma força positiva, outra negativa, né? Paração e reação, como está um para um sentido, outro do outro, um positivo, outro negativo. Bom, a intensidade eu calculo com a equação, né? Como a gente já viu lá em cima, K0 módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido por D ao quadrado. E aí substitui.
K0 é o 9 vezes 10 a nona, né? Módulo de Q1, 10 vezes 10 a menos 6. E o módulo de Q2, né? Como é módulo, o valor negativo acaba ficando positivo. 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Dividido por d ao quadrado. Bom, o d aqui é 0,2. Eu vou passar ele para a potência de 10. Né? Então fica d igual a 2 vezes 10 a menos 1 metros. E eleva isso ao quadrado. Ok? E aí é só começar a resolver toda essa parafernália que está aí. Então fica 9 vezes 10 a nona, né? Eu tenho que olhar para os expoentes aí, então 9 vezes 10 a nona, vezes 10 vezes 10 a menos 6, né? Seria 10 elevado a 1 vezes 10 a menos 6, vai dar 10 elevado a menos 5, tá? Vezes 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido por 2 ao quadrado, 4 vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 não, 10 a menos 2, né? Porque multiplica as potências aí, os expoentes. Então, resolvendo lá, né? 9 vezes 2 dá 18, né? Olhando para as potências aí, conserva a base e soma os expoentes, né? Então, fica 10 elevado a menos 2, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 2 também. Bom, 10 elevado a menos 2 com 10 elevado a menos 2, corta. E aí fica 18 por 4. Então a força vai dar o quê? 18 dividido por 4, 4,5 newtons. Essa é a resposta do segundo exercício.